E o que é o exame físico? O exame físico, além de avaliar a efetividade dos cuidados prestados, permite, dessa forma, a individualização da assistência de enfermagem. Para realizar o exame físico, é necessário que o examinador possua conhecimentos de anatomia, fisiologia, fisiopatologia e conhecimentos acerca da terminologia adequada para as evoluções e anotações de enfermagem. Uma boa noite aqui no SAMU de Itaquá. Meu nome é Alan, sou enfermeiro aqui do nosso SAMU aqui, tá? A gente vai passar um pouco sobre semiotécnica e semiologia, que é uma coisa que vocês aprendem aí na graduação da enfermagem, né? Onde a gente vai falar um pouquinho do exame físico, onde nós temos o quê? A percussão, né? A palpação, a ausculta e inspeção, não é isso? Né? E conforme vocês aprenderam na faculdade, antes mesmo que isso faz parte do processo de enfermagem, a gente faz o que? A coleta de dados do paciente, não é? Então, para você montar todo o histórico do paciente, você faz a coleta de dados, onde você faz o levantamento das informações do paciente, se ele é diabético, se ele é hipertenso, se ele já fez cirurgia em algum lugar, se ele não fez cirurgia, né? Se ele tem alergia a algum medicamento. Isso tudo é onde nós coletamos todo o histórico de um paciente na nossa avaliação inicial. E depois disso, qual é a procedência do enfermeiro? É fazer o exame físico, né? E aí a gente vai começar aí a estar dissertando e descrevendo esse exame físico, tá ok? É o seguinte, continuando, depois a gente deu uma prévinha aí sobre a avaliação antes do exame físico e a coleta de dados do paciente, nós vamos aí para o exame físico, como já falado, né? E o que a gente vai falar um pouquinho agora? Vai falar um pouquinho da inspeção. O que é a inspeção? Nada mais do que você visualizar, né, o que o paciente tem, né? E essa inspeção, você, tanto quanto os outros, tanto quanto a palpação, a percussão, tá certo? Que mais? Percussão, palpação, inspeção e ausculta. Toda essa variação é sempre céfalo-caudal, ou seja, começa de cima para baixo, tá bom? O que nós avaliamos, né, numa inspeção, começando da cabeça para os pés, né? Não é a cabeça, então nós avaliamos o que? O couro cabeludo do paciente. Se quiser sentar aí, pode sentar. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Avaliação da inspeção. Você vai avaliar o quê? Visualizando se o paciente tem alguma cicatriz na cabeça, se ele tem algum corte recente ou ele não tem algum corte recente. Você visualiza também, né? Isso é um exame físico geral, não é um exame detalhado de cada segmento do corpo, tá? Você verifica se ele tem pediculose, que é piolho, se ele tem caspa, se ele tem seborreia. Você está entendendo? Outra coisa, inspeção, pavilhão ocular, pavilhão auditivo, se tem saída de secreção no ouvido, certo? Se ele tem saída de sangue pelo ouvido, que se chama otorragia, isso aí é mais no trauma, o paciente que caiu de uma queda ou teve um acidente de carro, se sai líquor pelo ouvido, né? Ou sangue, que é otorragia, certo? É comum em trauma sair o sangue do ouvido? Se houve, no caso, um TCE, ou seja, um traumatismo crânioencefálico, e houve um comprometimento da estrutura, pode ser que haja sim. Mas pode ser que não haja esse comprometimento dessa estrutura e não haja uma otorragia. Então, de acidente de moto, né? Acidente de moto, queda de laje, acidente de trânsito, o paciente não estava usando o cinto, bate a cabeça no retrovisor, no vidro do carro. se existe um trauma e sai o sangue pelo ouvido, ele faz com que não haja o aumento da PIC
Ou... Isso aí não, não tem ligação. No atendimento pré-hospitalar, tá certo? Isso aí a gente não avalia porque não é de nossa pertinência, porque não tem esse tipo de exame que possa detectar aumento da pressão intracraniana. Mas, se houver, que a gente chama de brain swelling, que é um edema cerebral, pode ser que haja um aumento da PIC sim, mas isso aí, quem só avalia é o neuro mediante tomografia. Sim. Dentro do atendimento pré-hospitalar não tem como a gente estar fazendo isso. Tá bom, obrigada. Tá bom? Vamos lá, continuando na inspeção, né? Inspeção da narina, né? Se há presença de sujidade, desvio de septo, tá certo? Que mais? Sangramento pelo nariz, tá certo? Boca, na avaliação durante a inspeção, que é a visualização, você vai ver se tem falhas dentárias, se não tem falhas dentárias, se ele tem micose ou candidíase na comissura labial, tá certo? E são várias coisas que você nota na inspeção, tá certo? A língua, se existe sapinho na boca da criança, que é aquela língua sabugosa branca, tá certo? Pescoço. Você pode ver que eu estou pegando cada segmento com vocês. Isso é só a inspeção. Se eu tenho nódulo, se eu vejo uma ondulação no pescoço com aparência de nódulo, se eu tenho turgência jugular, se o paciente é cardíaco, ele tem uma insuficiência cardíaca congestiva, a jugular dele ele vai estar turgenciada, ou seja, vai estar sobressaltada. Você está entendendo? Sim. Você tem um desvio da glote, porque ele pode ter um pneumotórax, há um desvio da glote, tá certo? Inspeção no pulmão, na parte do tórax, se tem cicatriz, tá certo? Se ele tem a presença de drenos, que ele pode ter ido de alta hospitalar, mas ele pode ter drenos, né? Dreno de Perrose, dreno tubular, tá certo? Você vai ver se tem hematomas, tá certo? Se tem queimaduras, tudo isso é na inspeção. Abdômen, a mesma coisa. Membros superiores e inferiores também. Na inspeção, se tem cicatriz, se tem algum problema congênito nas articulações, ou mesmo na movimentação dos artérios, dos dedos. Tudo isso a gente tem que ter uma visão. O que acontece? Nós, como enfermeiros, vocês são futuros enfermeiros, a gente tem que ter uma visão holística, uma visão de um todo. Não adianta você tentar verificar só uma parte do segmento e não prestar atenção em outros. Então, nós temos articulações, nós temos a parte muscular, nós temos a parte neurológica, nós temos que inspecionar o que também? O senhor sente na hora quando mexe o dedo, ou toca na mão da outra, você sente alguma coisa? Você sente formigar? Sensitiva, a parte sensitiva. Entendeu? Isso não deixa de ser uma inspeção que você está fazendo. Tá? Na parte da palpação, né, eu vou tocar no paciente para ver se eu sinto alguma coisa que não é dentro da normalidade. Igual na região do pescoço, eu posso ter um nódulo palpável, na qual eu fiz a palpação desse nódulo, possivelmente porque pode ser um nódulo infartado, tá certo? Então posso ter um edema. Então isso vai aparecer para mim na minha palpação tipo um caroço, tá certo? Tórax também, geralmente na parte respiratória, eu vou fazer aqui nele que está mais fácil. Na parte respiratória, para eu saber se um lado do pulmão ele faz ele tem a retração, a expiração e a expiração normal. Eu posso fazer a palpação, chama palpação bimanual, respira. Então eu sinto com as minhas duas mãos, elas se elevam, tá certo?
da mesma forma. Se o paciente tiver algum problema em que um lado do pulmão expande e o outro não, um lado da minha mão não vai, na minha palpação, expandir. Então eu não tenho palpação bimanual completa, tá certo? Igual, simétrica, tá certo? O que eu posso palpar também no pulmão? Eu posso ver se tem nódulos, tá certo? Eu posso sentir, diante de um trauma na minha avaliação, crepitação dos arcos costais, certo? Então estou falando de uma forma generalizada, estou misturando trauma com clínico só para vocês verem como é que funciona, tá certo? Abdômen, a minha palpação abdominal eu vou fazer em pé, mas o certo é fazer deitado, tá? É uma palpação com as duas mãos nessa forma, tá certo? Em forma circular, para ver se eu identifico massa palpável nos 4 quadrantes. Ó, Na região inguinal também, né? na região inguinal também realizo a minha palpação, tá certo? Quadrante superior direito, esquerdo, inferior esquerdo e inferior direito. Para você encontro. E também não só massa palpável, também como a presença de dor. Sente dor aqui? Sente dor aqui? Assim. Eu também tenho um teste que o enfermeiro faz, que chama descompressão brusca, que é através também da palpação. Eu pressiono o abdômen e solto com força. Então, contralateral, se o paciente tiver um apendicite, vai sentir uma dor do meu lado oposto. Tá certo? Essa é a palpação. Pernas também, faço a minha palpação. No pegar o paciente palpando, verifico se o paciente aperta a minha mão, solta a minha mão, sente a sensibilidade. Estou palpando, certo? Estou tocando no paciente. Isso vale para as pernas também. Movimenta para cima, para mim o braço. O que acontece? Eu estou testando, cada ponto estou falando para vocês. Eu estou testando a força do braço do paciente, para se o paciente teve algum AVC ou não. Tanto é que dentro da escala de Cincinnati, eu uso muito, além da inspeção, porque eu vejo como é que o paciente está falando comigo, se ele tem uma fala pastosa. Eu peço para o paciente erguer os braços para mim, para ver se ele mantém contra a gravidade o braço erguido. Só que aí eu também posso fazer um peso para ver se ele continua com esse braço erguido. Então eu estou palpando, estou tocando no paciente. Tá? Eu posso pedir para o paciente dobrar o braço para mim e fazer força, para eu sentir como é que está a situação de força, que chamamos de motricidade dele. Tá certo? Força e motricidade. Que a motricidade chama de movimentação. A força é uma coisa, a motricidade é outra, que é mover um membro. Tá certo? Bom, perna é a mesma coisa. Tá? Testamos força, motricidade, tá certo? O que mais na palpação? Na palpação vemos se tem nódulos, tá certo? Palpamos para ver se tem alguns nódulos, tá certo? O que mais? Durante a palpação sentimos também a temperatura das extremidades, tá certo? E perfusão distal, se está menos ou mais que 2 segundos. Se tiver menos que 2 segundos, está ótimo. Se tiver mais que 2 segundos, o paciente pode estar hipotenso. Tá certo? Tá bom, gente? Isso para vocês. Agora vamos lá. Seu sentido de ouvir, para ver se você identifica alguma anormalidade do sistema respiratório ou cardiovascular. Tá certo? Na ausculta pulmonar, o que é que vocês aprenderam na faculdade? O que eu posso auscultar na respiração de um paciente? Ruídos adventícios. E quais são eles? Maciço, né? Isso aí você vai ver na percussão. Vamos lá. Então, na avaliação da ausculta no pulmão, nós temos que partir de um princípio que se o paciente ele está respirando de normal, ou seja, eu pinei,
né? Eu posso auscultá-lo e ouvir esse termo que vocês vão ouvir agora, para vocês não esquecerem nunca mais. Murmúrios vesiculares presentes. Tá? Tá escutando alguma coisa normal? Não. Então é sem ruídos adventícios. Tá certo? Eu vou lá, ausculto o meu paciente. Como é que é o meu processo de ausculto? Eu peguei até esse tetinho aqui, ó. Inspira. Inspira. Expira. Expira é você. Inspira é assim, tá bom? Vamos lá. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Nesse processo, você viu onde eu verifico? Nos 4 quadrantes do tórax. Na parte dorsal, da mesma forma. Eu ausculto nos 4 quadrantes. Por quê? O pulmão ele tem 4 lóbulos, não tem? Então esses 4 lóbulos eles se enchem quando você inspira. Tá? Então aqui nós temos um lóbulo do pulmão, aqui nós temos outro, e aqui temos outro lóbulo do pulmão, aqui nós temos outro. Então por isso que nós auscultamos nessas 4 partes. Tá? Exemplo, se ele não tem, pode virar ele, se ele não tem murmúrios vesiculares sem ruídos adventícios, e ele está com o ruído adventício, então já há uma intercorrência, tá certo? Então na minha ausculta pulmonar, quando eu ouvir, eu posso ouvir o que? Estertores, tá certo? Estertores é quando eu tenho um processo de um edema pulmonar e ali eu tenho água, ou seja, naquele pulmão, e ali está ali fazendo um estertorando. Eu posso ter roncos, eu posso ter, quando o meu bronquíolo ele está constrito por uma asma brônquica, eu posso ter sibilos. Os sibilos, estertores, tá certo? As crepitações, eles podem ser localizados ou em ápice ou base pulmonar direita, ou ápice ou base pulmonar esquerda, ou ele pode estar difuso em todo lugar do pulmão, tá certo? Então, o sibilo, ele nada mais é quando é um estreitamento do bronquíolo e que o ar está difícil de passar por esse cano, por essa tubulação que passa o ar, que é os bronquíolos e broncos. Então esses sibilos ele pode ser polifônicos ou monofônicos, não é isso? Quando que é polifônicos? Quando você ouve o chiadinho de galo, tanto na inspiração como na expiração. Monofônico é quando você pode ouvir só na ins ou na ex. Tá certo? Então, lembrando que crepitações aqui pode ter líquido do pulmão, roncos pode ter secreções, as secreções elas estão aqui no processo dos broncos, bronquíolos, então o ar está passando por essa secreção, ela está vibrando, então por isso que dá ronco. Isso. E estertores também, que também pode ser caracterizado por formação de líquido nos pulmões. Tá bom? Que mais? Dentro da ausculta agora do aparelho cardiovascular. Tá? O que vocês aprenderam na faculdade quando você ausculta no exame físico o coração? Pode falar. Não é só eu que vou falar, não. Vocês podem participar aí, tá vendo? Eu sou um cara que gosta de participação. Bora lá. O que vocês conseguem ouvir quando vocês colocam o seu diafragma do estetoscópio na região do precórdio, mais especificamente, tá bom? Eu ouço, olha aqui, essa é a região do precórdio, ó. Aí eu avalio. Ele está com o coração dentro da normalidade. Então, eu posso dizer
quanto o enfermeiro que ele está com bulhas rítmicas normofonéticas presentes em dois tempos. O que é dois tempos? Contração e relaxamento. Assístole e diástole. Assístole e diástole. Assístole e diástole. Assístole e diástole. Então eu tenho dois tempos. Tá certo? Então, bulhas rítmicas normofonéticas. Agora, presentes em dois tempos. Também seria bulhas rítmicas normofonéticas, porém com taquicardia. Só não é rítmicas quando ele tem, um exemplo, um BAVT, uma arritmia que você não constata esse ritmo sincronizado. Porque ele ainda continua sincronizado, mesmo com taquicardia. Mas ele ainda continua rítmico, porém ele está taquicárdico. É uma alteração, né? Já é uma alteração da taquicardia. Então, a taquicardia pode ser que tenha uma patologia de base. E dentro, se é uma taquicardia, você tem que investigar. Será que ele correu? Será que ele veio correndo? Será que ele já é um paciente cardíaco que ele costuma ter uma taquicardia supraventricular? Né? Então é isso que ele toma algum remédio para controlar, um atenolol, exemplo, para controlar essa taquicardia. Então é isso, isso aí você já tinha que ver lá dentro na inspeção. Do histórico. Da sua coleta de dados. Sim. Aí você se é um enfermeiro inteligente, você vai associando o que você auscultou com aquilo que você já perguntou. Sim. Entendeu? Aí, o que acontece? O meu coração, que está dentro da minha normalidade, é bulhas rítmicas normofonéticas em dois tempos, sem a presença de sopros. Tá certo? Agora, a percussão nada mais é do que eu encostar meus dois dedos, médio e indicador, no tórax do paciente e eu percutir com meus outros dois dedos. Tá ouvindo? Ó, e nos 4 quadrantes. E o que eu posso auscultar eu estou auscultando dentro da percussão. Você viu como entrou as duas coisas? O que eu estou auscultando dentro da minha percussão? Se o pulmão ele pode estar maciço, tá certo? Eu posso ter um hemotórax muito grande, então não ouço essa parte do timpanismo, que aqui, ó, no caso está timpânico. Ele nem está hipertimpânico também, está timpânico. Ó, timpânico pulmonar que fala. Ó. Se eu não ouço, ele está maciço, como se eu estivesse batendo em algo concreto, que é uma coisa que parece concreta, esse meu pulmão pode estar cheio de líquido, ou pode ser sangue ou água. Certo? Se eu tenho um pulmão que ele tem pneumotórax, na minha percussão, eu posso escutar o hipertimpanismo. Porque ele está o quê? Cheio de ar. Então ele está hipertimpânico. Tá certo? É isso que eu posso escutar numa percussão. Abdômen é a mesma coisa. Ele pode estar maciço. Ó, tá com gás aqui. O som maciço é o mais correto. Não, o som mais correto que a gente considera normal é o timpânico. Timpânico. Hipertimpânico tá cheio de ar. E maciço é que está cheio de líquido. Igual, se tiver maciço no abdômen, posso estar com hemorragia abdominal. Um abdômen agudo, que aconteceu o cara teve um acidente de carro, bateu com o volante, às vezes o volante bateu com a barriga no volante, aconteceu um hematoma intraabdominal, hemorragia, então ele está perdendo sangue internamente. Então, quando eu for fazer a minha percussão, ele está maciço, como se estivesse batendo em uma parede. Você não escuta som nenhum, você sente bem rígido. Agora, hipertimpanismo, igual, se ele tiver com bastante gases, você vai auscultar o quê? Hipertimpanismo.
Você já ouviu falar de abdômen ascítico? O paciente aí com a combata, tá certo? Então, aquele líquido ele extravasa para toda a região abdominal, fica cheio de líquido e dentro da inspeção você vê aquelas veias sobressaltadas da barriga do paciente. Isso chama capo de medusa, isso aí você vê na inspeção, tá? O que acontece? Se você faz essa percussão, você não vai ouvir timpanismo nenhum, porque esse barulho aqui, ó, esse aqui é timpanismo, ó, não é hipertimpanismo nem hipotimpanismo, é timpanismo. Ele tá bem, não tá com produção muito de gases nem pouco, tá normal. Ó. Só que na barriga do paciente ascítico, você não ouve esse barulho, você ouve maciço, você sente como se estivesse batendo numa parede sólida. Tá certo? Aí dentro da palpação também, eu esqueci de passar para vocês uma coisa, que é assim, só complementar. Dentro do paciente que é ascítico, que tem um abdômen cheio de líquido, como é que você pode comprovar que é gás ou se é água que ele tem no abdômen? Você pega uma mão sua, pega aqui, coloca aqui, e a outra você faz assim, ó. O que acontece? A ondulação da água vai ali, isso chama piparote. Chama piparote. Você bate aqui, ó. A ondulação como se fosse uma onda, ela vai toda nessa mão sua aqui, tá? Então você como enfermeiro, ela como enfermeiro, você tem que ter essa avaliação geral detalhada para a gente formar, né, gente, bons enfermeiros, porque hoje em dia está muito difícil. Na minha época ainda a faculdade era bem forte. Eu estudei na FIG de Guarulhos, tenho orgulho de dizer, porque os meus professores na época eram todos doutorados e eles realmente sabiam ensinar. O que eu passei para vocês hoje não é nem um terço do que eu aprendi na época. Isso é o que eu lembro da época. Então vocês pensam como é que era a faculdade antes e a faculdade hoje. Então, para a gente mudar isso, esse paradigma, e vocês serem grandes enfermeiros, a gente tem que ensinar corretamente. Eu estou tentando fazer o máximo para vocês aqui, para que vocês tenham um conhecimento de verdade de um exame físico, né? Para que vocês possam avaliar o paciente com eficiência, para o atendimento dele ser melhor para o paciente, né? Uma avaliação precisa, você proporciona ao paciente um cuidado mais efetivo e a melhora dele mais rápido, né? Então, essa é a percussão. Tá? A percussão existe em outros lugares? Existe pulmão, abdômen, tá? São locais onde nós temos que percutir. Não, a gente não faz percussão no braço, em perna, na cabeça, não faz. É só pulmão e abdômen. Tá bom? O que mais? Acho que passamos todos, não? Falta alguma coisa?